Bom dia oficialmente, então, pessoas queridas que estão aqui, pessoas que vão ver a gravação depois. Peço já desculpas antecipadamente, estou sem meu fone, estou sem minha luz na cara, estou na casa da minha mãe, então muitas coisas podem acontecer em termos de barulho. Tem um cachorro enorme no meu pé, são novidades, tá? Mas se vocês não conseguirem me ouvir por algum motivo, me sinalizem por gentileza no chat que a gente vai ajustando, tá bom? Vamos torcer para dar tudo certo, para ninguém começar a cortar grama ali no vizinho. Muito bem. Vamos para o nosso dispositivo de hoje. Bom, o dispositivo de hoje, ele é um clássico. E por que que ele é um clássico? Vocês vão entender. Ele é um clássico porque a gente vê isso em muitas narrativas, em muitos filmes, em muitas séries, em muitas histórias, né? Deixa eu ver aqui no chat, tem uma mensaginha. Não consigo abrir. Te ouvindo bem. Ah, muito obrigada, Malu. Em que alguma coisa acontece muito diferente. Tem um acordar do protagonista que é diferente, ou de repente ele sai de casa e está tudo diferente, né? A gente tem desde o exemplo, que talvez seja um dos clássicos da literatura, no texto do Kafka, A Metamorfose, que o protagonista acorda e é uma barata, né? Então, assim, temos aí realmente uma transformação bem radical. E temos também, por exemplo, alguns, tipo, filmes, né? Então, o Feitiço do Tempo, que o protagonista começa a acordar sempre no mesmo dia, e que é um clássico da cultura pop, o Dia da Marmota, né? É, só porque eu falei do vamos torcer para o vizinho não cortar grama, estão cortando grama, é inacreditável. Mas tá tudo bem para vocês? Meu Deus. Tudo bem? Dá um joinha aí. Débora, você que tá com a câmera. Boa. Então, essas transformações abruptas, essa mudança de realidade de uma hora para outra, é um clássico das narrativas. A gente vê isso desde literatura clássica até fenômenos da cultura pop, como, por exemplo, de repente, 30, né? Que acorda e a pessoa tem 30 anos, ou 17 outra vez, que acorda e tem várias coisas nesse sentido. Hoje a gente vai fazer um exercício nessa lógica. A gente vai trabalhar com a ideia de que eu tô falando a personagem, tá? Mas a personagem, vamos mudar, porque eu quero também que vocês sejam incentivados a trabalhar em textos em terceira pessoa. A personagem acorda num mundo onde não existe o celular. Só que, assim como nas outras premissas que eu citei como exemplo, essa personagem, ela é consciente de que ela está no meio de uma mudança abrupta. Então, ela conhece o celular. Ela tinha o celular ontem. Ela dormiu e ela acordou no mundo sem celular. Então, ela conhece o smartphone, ela conhece o mundo com o celular, mas ela acorda no mundo sem celular. Não existe um motivo aparente. Então, não é assim, é num mundo pós-apocalíptico. Não, tá tudo igual, só que não tem o celular, tá? Sabe outro também que eu lembrei agora? Um filme que é uma bobagem, que ele tem tudo para ser muito legal, e ele é até muito legal, mas ele é estranho, só que eu esqueci o nome. É um que o cara acorda e num mundo que nunca conheceu os Beatles. Não sei se vocês já viram. E aí ele fala, ele é músico, ele fala, bom, se ninguém nunca conheceu, eu vou tocar.
né? E daí tem todo esse desenrolar, mas é isso, assim, você tá lá, você fala, não, que nem, por exemplo, nossa, vou ligar o Waze, daí tipo, o quê? Waze? Que é isso? Tipo, não existe essa tecnologia do smartphone, não existe isso que a gente tá, né? Mas as pessoas não sabem nem do que você tá falando. Muito bem. Para escrever esse texto, a gente vai entrar, né? Então, tem um exercício de imaginação que pode acontecer, isso é legal, porque isso é basicamente, toda vez que a gente vai escrever, a gente tem algumas possibilidades nesse sentido. Ou escrever enquanto você está imersa nesse universo, nessa ficção, nesse imaginário. Então, você escreve meio em tempo real enquanto imagina, ou fazer um exercício em que você imagina antes e escreve depois. Porque nesse caso do celular, por exemplo, existem muitas coisas para a gente levar em consideração, né? A primeira coisa que talvez a gente pense é qual é a minha relação com o celular, para eu poder emprestar essa relação para a personagem. Eu faço escolhas a partir daí. A personagem, porque eu posso escrever um texto em primeira pessoa e eu posso ser a personagem, ou eu posso escrever em terceira. Mas eu pensar como autora do texto, qual é a minha relação com o personagem, com o celular, já que esse é o centro da premissa, é bem importante também, porque a partir daí eu também desenrolo essa relação da protagonista, que pode ser parecida com a minha em alguns pontos ou pode não ser. Eu posso colocar uma executiva viciada em celular que coloca toda a vida dela ali, ou eu posso criar uma protagonista que tudo que ela queria mesmo era que o celular acabasse e para ela é uma grande felicidade um mundo sem celular e ela sente que seus desejos foram realizados, né? Mas de qualquer maneira, eu me colocar em situação é um ponto de partida importante como exercício de imaginação, nem que isso não vá para o texto final. Não sei se vocês conseguem entender esse movimento, mas quando a gente vai escrever, uma das primeiras coisas que a gente faz é se colocar em situação. Como eu agiria? E a partir daí eu vejo se isso faz sentido com a personagem que eu estou criando ou não, né? Se o texto for, se a personagem for eu, então tá mais perto ainda. Bom, questões que podem ser interessantes. Já falei uma, né? Da relação da personagem com a tecnologia. Olhar para as diversas faces do acontecimento, isso tem a ver com isso do estar em situação. Nada é apenas positivo ou negativo. A gente pode, né? Porque não sei vocês, mas talvez a gente esteja. Eu ando um pouco cansada de celular, mas com certeza um mundo sem celular, para mim, seria muito mais difícil em vários aspectos, e seria muito pior em vários aspectos, né? Melhor em alguns e pior em outros. Então, tentar não fazer uma leitura tão maniqueísta, tão bem e mal, certo e errado, né, da questão e olhar para a multiplicidade, olhar para o prisma todo, né, da questão. Pode ser interessante se você achar, se for motivador, o motivo para o sumiço dos celulares, então o que que aconteceu? Pode ser um gerador de texto. O tempo do texto, então, assim, será que essa personagem voltou para um passado, ou foi para um futuro, ou não? É o tempo presente mesmo e teve algum outro motivo? Isso tudo pode estar na sua cabeça e nunca aparecer no texto, ou pode nem passar pela sua cabeça, tá bom? Você não precisa colocar essas coisas, eu estou trazendo exercícios de imaginação. O formato desse texto, ele é livre. Eu falando assim, talvez leve vocês a escreverem uma narrativa mais linear, uma crônica, um conto, né? Uma pequena narrativa linear contando esse acontecimento. Mas você pode fazer esse exercício de imaginação, passear por isso e sair disso com um poema, né? Você pode fazer esse exercício de imaginação, perceber que, por exemplo, você nesse exercício de imaginação, no mundo sem celular, você sentiu mais o cheiro das coisas e fazer um poema sobre o cheiro das coisas, tá? Então, quando eu falo formato livre, eu estou falando sério, pode ir, né? Esses dias teve um comentário muito legal de uma das participantes. Ela falou: eu vim aqui sem saber se eu ia sair com um poema, com um texto mais voltado para o meu trabalho, com um texto técnico. Acho isso muito legal. Você pode sair daqui, por exemplo,
com o começo de um artigo, né? Enfim, e essa também é uma possibilidade do grupo. E quando ela falou isso, me trouxe essa luz de falar, inclusive, isso para vocês, que os textos aqui podem ser, inclusive técnicos. Vocês podem sair também com conteúdo, por exemplo, né? Então, parece que um poema, um conjunto de frases, né? Você faz esse exercício de imaginação e desse exercício você extrai frases falando da importância do contato, né? Também é uma possibilidade. Muito bem, pessoas queridas, lembrando vocês que eu estou no chat e que eu estou no WhatsApp no privado, os microfones ficam desligados e eu venho avisar quando der 8h30 em ponto, então não precisam se preocupar em ficar olhando o relógio. Deixa eu olhar o chat aqui, ver se tem alguma coisa. Lembrando do ensaio sobre a cegueira, sim, sim. Yesterday, o filme, exatamente. Isso mesmo, Yesterday. É divertido o filme, é divertido. Ok, amores. Boa escrita para vocês e até já já.
Pessoas queridas, 8h30. Espero que vocês tenham aproveitado o dispositivo, que tenha sido bom e criativo nesse feriado emendado que a gente não emendou. Então, me despedindo de quem tem que sair, de quem está na gravação.